queridos amigos, estamos hoje aqui com mais um programa Saúde Integral e eu quero convidar você para fazer parte deste momento tão especial onde nós estaremos entrevistando um educador físico e nós vamos falar a respeito da saúde física das pessoas. Eu quero convidar você, que você realmente venha ser o meu convidado de honra nessa hora, para que nós venhamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa saúde. Eu quero pedir para que você aí de casa, tanto você homem, você mulher, você jovem, você criança, fiquem atentos e ligadinhos conosco, porque as instruções realmente são de extrema importância. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós já voltamos com uma entrevista muito especial. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Dando continuidade ao nosso programa Saúde Integral, nós estamos agora com um amigo, muito especial, o Bruno Marque, ele que é educador físico, também tem a especialização em fisiologia do exercício e ele está aqui conosco no nosso programa para falar sobre um assunto muito importante, sobre a saúde física, a importância do exercício físico. Bruno, obrigado por estar aqui conosco hoje no nosso programa. Obrigado vocês, obrigado, Elisa? Obrigado por participar, é uma honra, a gente fazer parte dessa, poder instruir a população, instruir os telespectadores. A alegria é nossa e eu estou muito feliz porque eu acompanho o seu trabalho e eu sei o trabalho rico que você acaba fazendo na academia, também fora da academia, fazendo alguns trabalhos de corrida, E eu fiquei muito feliz por você ter realmente aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas especiais dos telespectadores, de alguns amigos que também nos assistem. Tá ok. Nós sabemos que nós estamos num momento bem frio, Bruno? Mas nós sabemos o quanto é importante a questão do exercício físico. Quanto isso é importante para a saúde, O exercício, ele, independente da época do ano, nós temos que praticar, porque eu sempre cito um exemplo como se fosse um uso do medicamento. Então a gente não pode, uma pessoa que tem uma patologia, é um hipertenso, ou tem uma diabetes, ele não pode parar de tomar o remédio, a não ser que tenha uma indicação médica, o médico intervenha. E o exercício é a mesma coisa, nós temos que continuar, nós temos que fazer atividade, porque nós vemos que é ali que combate certas patologias, certas doenças, e ajuda a promoção da saúde. E a sua indicação, então, é que todas as pessoas, independente da idade,
tem continuidade ao exercício físico, seja qual estação for. Exatamente. A única coisa que a gente indica é ter o cuidado com o que está fazendo, ter um processo de aquecimento, às vezes, para não ter uma lesão, né? É diferente do verão. A atividade física pode ser a mesma, mas a gente tem que ter um controle, né? E alguns cuidados importantes em relação à veste, né? O que você está usando, o material que você vai usar, aonde você vai usar, se é dentro de um ambiente fechado, se é na rua. Então tem todo um controle, né? Tem que ter uma orientação, né? A educação física, ela rege, ela tem essa visão para nós termos um controle do que está fazendo. Que legal essas instruções. E me diga uma coisa, Bruno, em relação à idade, quando que uma criança ela pode também fazer o exercício? Então, a criança, ela tem algumas restrições e mitos, né? A idade, ela não tem um estudo científico dizendo que essa idade não pode ser feita, ou que isso ou naquela época. Mas a gente tem alguns mitos que é bom a gente dialogar, a gente debater. E também, se essa atividade tem o perfil mesmo para uma criança, né? Então, criança gosta de brincar. Sim. Criança não gosta de sistematizar. Então, tudo que a gente sistematiza, né, nós temos algum dano. Então, fica monótono, fica chato. Então, é indicado fazer exercício com criança? Tem até competições. Nos Estados Unidos, muitas crianças fazem levantamento de peso. E não é musculação. Levantamento de peso é uma atividade que depende da musculação. Então, a gente exige força máxima, mas a gente tem uma restrição, principalmente em relação à pediatria, que alguns médicos são contras, né? Eu tenho uma opinião que eu acho que não é atividade para criança, porque justamente por causa da monotonia. Mas alguns estudos mostram que se a gente fazer X movimento dentro de uma academia, faz menos mal do que uma criança saltava antigamente de muro para brincar, para pular de uma árvore. Então o risco, às vezes, do impacto nessas atividades trazia muito mais risco articular do que hoje fazer a musculação, né? Veja bem, o futebol é o esporte mais praticado no país. Sim. E nós colocamos o filho desde pequeno, né? Às vezes tem muito pai que tem sonho de que o filho vire algum atleta. E a atividade de futebol traz mais risco articular do que para um exercício com peso. Entendo. Né? Então, hoje os clubes de futebol, dependendo da idade, já passam a musculação para prevenção de alguma lesão articular. Ok? Em relação ainda à criança, Bruno, sabe que veio assim na minha mente neste momento? Quando eu era criança, acho que também na sua infância, havia muitas brincadeiras, né? Pelo menos eu me lembro que eu pulava corda, corria, brincava de pega, esconde-esconde, né? Nós brincávamos muitas vezes nas ruas, porque dava para fazer isso, hoje já não é possível, uma pelo trânsito e segundo pela violência. E hoje as crianças ficam muito presas dentro de casa, muitas vezes com computador, celular, né, tablet, e muitas vezes elas acabam não fazendo exercícios, né? O que você indica para essas crianças ou para esses pais que estão nos assistindo hoje em relação a uma vida sadia? Porque o exercício, a atividade física desde criança acaba estimulando bastante a saúde, desenvolvendo hábitos saudáveis também, né? Dependendo da onde a criança estuda, a gente tem que ter essa orientação, ver o que o filho onde o filho está frequentando, né? Que ambiente está frequentando. Então, o certo era começar na escola já. E hoje a escola, ela é super importante até para desenvolver algumas partes cognitivas,
lateralidade, né? Alguns estímulos que seriam necessários, né? Que você já falou, algumas brincadeiras eram feitas em casa mesmo. Sim. E às vezes a criança já tinha uma mobilidade, um ganho motor, sem precisar de um professor, sem precisar de alguma orientação. Exatamente. Né? Então a gente tem as idades para ter o desenvolvimento. E se não for feito na hora certa, lá na frente vai ter dificuldade de coordenação motora, para até desenvolver alguns esportes, né? Que às vezes a pessoa perde o interesse. Então, existe karatê, judô, natação. Academia pode ser feita? Pode, mas não é um ambiente adequado. A gente não tem ludicidade. Então, com peso não dá para brincar. Tá ok? Então, existe hoje algumas atividades funcionais, que tem algumas academias que estimulam isso, né, um espaço kids e tal, mas geralmente tentar procurar na comunidade, na escola, e exigir da escola até uma atividade física com orientação mesmo, que você possa exigir. A gente tem o direito de exigir isso. Então, assim, para você desenvolver essa atividade, essa capacidade motora que a criança tem que ter, né? Então, a coordenação, então procurar ver e exigir mesmo das escolas que a gente pode fazer isso para conseguir melhorar a função de saúde também, né? Essas dicas são muito importantes, né? A criança precisa ser estimulada desde pequena ao exercício. Falar nisso, gostaria de saber um pouquinho também sobre a questão do condicionamento físico, né? Que é um tema assim, muito abordado pelas pessoas. O que você pode nos orientar em relação ao condicionamento físico? Então, a condição física de cada um, ela tem que ser, primeiramente, tem que ser avaliada, né? Então, numa academia, nós avaliamos a condição física através de alguns aspectos motores, né? Testes práticos, e outros por avaliação morfológica, né? A gente vê o que o corpo da gente, como é que é repartido, osso, músculo, pele, né? Então, gordura. Então, a gente consegue, numa academia, através de uma avaliação simples, né? Nós vemos quanto que nós possuímos de gordura e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente tem de músculo, de massa muscular. Através disso, fica mais fácil para ter um planejamento do treinamento. Então, a condição física é a junção do treino de força, de resistência e flexibilidade. Então, se você juntar essas três aptidões, você vai ter o condicionamento físico. Então, a gente não consegue melhorar a condição física se não treinar força, como se não treinar resistência e se não treinar a flexibilidade. Então, uma pessoa que vai começar a caminhar, ela precisa ter força. Uma pessoa que vai começar a correr, ela precisa melhorar a força. E às vezes um alongamento, né, que vai estimular pela flexibilidade, para ela melhorar a passada, de repente ela tem uma passada mais curta, por causa de uma falta de alongamento mesmo, falta de movimento muscular. Então nós precisamos ter mais plasticidade no músculo, e a gente só faz isso com atividades de força, que é principalmente atividade de força. Então, tudo que quando a gente fala em relação à atividade física, a atividade que eu mais oriento é você ter força. Quem tem força não fica debilitado. Então, alguns casos de patologia, né, que a gente vê, conforme nós vamos envelhecendo, a falta de força é que influencia até na marcha, na nossa deambulação, como é que a gente caminha, né? Então, deambular, como é que nós melhoramos a deambulação, tanto num idoso ou numa pessoa que teve uma fratura, uma lesão que veio de um pós-cirúrgico ou para recondicionar. Então, nós precisamos ter a força. É uma aptidão mais importante que nós temos que treinar. E uma avaliação prévia, então, é de extrema importância para qualquer tipo de atividade física? Ela é importante, é extremamente importante. Hoje, Igor, a fisiologia do exercício, ela
ela estuda a célula, né, em movimento. Então, você só consegue, através de alguns testes, ver o que você pode desempenhar. Então, lógico, quanto mais a gente unir força, mais a gente consegue ter mais resultado e mais, nós vamos abranger mais aptidões dessa pessoa. Certo. Então, médicos, nutricionista, né? Então é uma base que nós temos que ter. Às vezes um caso de fisioterapia. Então nós não conseguimos sozinho. Mas uma avaliação prévia numa academia é super importante para você conseguir ver como é que está o seu estado físico ali já no momento. Ou seja, como um fator de avaliação futuramente para você ver como é que você entrou numa academia e você comparar daqui a um tempo, né, 3 ou 4 meses, como é que você melhorou a sua aptidão física. Sim, eu acabo percebendo assim que existem muitas pessoas que acabam procurando uma academia por conta realmente da saúde, quando elas estão já debilitadas e por uma indicação médica, né? Então as pessoas acabam indo e é necessário realmente procurar de repente uma equipe multiprofissional também, não só essa avaliação física dentro da academia, né, Bruno? Hoje a gente está melhorando o mercado, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em relação à classe médica. Os médicos ainda não indicam o que fazer. E não é tanto uma função do médico. O médico tem que detectar o problema e ter uma leve indicação ao que vai fazer. Mas eles não têm, às vezes, a capacidade, a mesma coisa de um profissional de educação física para poder planejar ou prescrever um exercício. Uhum. Então a prescrição fica por nossa conta, né? Mas é super importante as informações que vêm do médico para saber, essa pessoa é hipertensa, essa pessoa tem um diabetes, esse paciente, saúde, né? Exatamente, daí nós já sabemos, ou seja, o profissional hoje também tem que estar capacitado para saber trabalhar com esse tipo de paciente, de cliente, né, que vai aparecer e cada vez está aparecendo mais. Sim. Porque hábito de vida é muito difícil mudar. E na verdade as indicações, elas não são só do médico clínico geral, né, ou só do cardiologista. Eu, enquanto psicóloga, em vários casos eu acabo encaminhando os pacientes também para realizar exercícios físicos, até porque é comprovado cientificamente que quando a pessoa faz um exercício, isso acaba liberando alguns neurotransmissores, acaba ativando adrenalina, serotonina, dopamina, né, que acabam também desenvolvendo sensação de bem-estar e prazer, né, que acaba ajudando no aspecto psicológico. Exatamente. Também. Então não é só físico, né, Bruno? Uhum. Quando você aprende que o exercício faz bem, a sensação de bem-estar após o treinamento é muito grande. Sim. Então, lógico, você não pode fazer uma atividade física, por isso que tem que ter orientação, que você sinta-se mal. Uhum. Então, se você sente mal após uma sessão de atividade física, é sinal que você está fazendo de uma maneira errada, né? Não está adequado para você. Então, por isso essa relação do bem-estar, de você ter prazer, né, de você liberar alguns hormônios, né, de você estimular alguns hormônios que a gente tem desde a infância até, não é porque a gente envelheceu, a gente não tem hormônio, nós sempre vamos produzir e o exercício ajuda e muito, né, o exercício ajuda e muito. Então o hormônio de crescimento a gente nunca para de produzir. Quando a gente vê é analisado a pessoa após a atividade física, que alguns laboratórios, né, algumas universidades fazem esse estudo, é muito benéfico, né? Sim. Então o benefício é muito grande e essa relação de bem-estar é super importante. Então fazer atividade física não só por prazer ou por uma questão estética, mas sim por um tratamento, mas sim por algum diagnóstico, né? Como você citou, você às vezes indica, como a gente está hoje ampliando, né? Não só da área médica, mas nutricionista, fisioterapeuta. Sim. Né? Então isso é muito importante.
Então fica a dica para você aí de casa neste momento. Você viu o quanto é importante o exercício físico, tanto para o aspecto físico quanto também para o aspecto emocional, né? E agora nós vamos falar sobre um tema importante ainda a respeito da saúde física. Bruno, eu gostaria que você falasse também um pouquinho neste momento a respeito da musculação, né? Eu conheço a sua academia, inclusive fica aqui o convite para vocês aí de casa conhecerem a Academia Mark. E eu sei que uma dos trabalhos mais ricos, né, que vocês acabam fazendo lá, além de tantos trabalhos, é a musculação. Você conversou comigo há pouco e você disse que a academia acaba trabalhando várias áreas, né? Vocês trabalham com a parte de condicionamento físico, a parte de musculação, vocês têm aulas de ritmo, aulas coreografadas, né? Temos o step, alongamento, yoga, zumba, o jump, várias áreas, mas eu sei que uma das atividades mais procuradas ainda é a musculação, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a musculação. Tá. A musculação, o nome dela é treino resistido, né? Mais científico, e popularmente ficou a musculação. A musculação, ela é, como a gente já comentou, ela é o principal treinamento de força que você consegue realizar. Então tem outras atividades hoje que você consegue desenvolver força, mas a musculação é a principal. E a gente tem faixas que são orientadas, né? Então hoje se tem muito controle e muita responsabilidade na área da musculação, porque é a área mais estudada. Então não é que a gente tem uma tendência de trabalhar com a musculação, é que nós vamos para a musculação porque é a área que tem mais conhecimento científico. Então hoje os estudos, né, como eu estudei lá na USP, a gente tem um programa lá que é o CECAF, que só estuda patologias idosos, né, que a fisiologia estuda, e estuda pessoas saudáveis, estuda envelhecimento, estuda jovem. Então hoje a musculação, ela tem vários dados, várias informações que são feitas através de estudos. Então hoje a gente não está passando um treinamento porque a gente achou bonito. Hoje a gente está passando porque a gente tem fundamento naquilo. Sim. Então a musculação é uma área que você consegue fundamentar tudo que você está falando. Então o treino de força é super seguro, a atividade é super segura, como a gente citou em jovens, né? Então tem muito pai que tem medo de deixar o filho para uma academia, e eu concordo, porque você não sabe aonde que o filho tá entrando. Tem muita academia que a gente ainda tem problema com a falta de formação profissional, né? Então a educação física é uma área nova ainda, o conselho existe há, vamos falar, uns 20 anos, né? Então nós estamos regularizando, tem muita gente sem formação ainda dando aula, então tem que tomar um cuidado. Mas a musculação, ela tem muito artigo publicado, tem muito estudo publicado, então a gente só planeja treino com fundamento. Então se a pessoa trabalha com 10 repetições, com 5, com 20, tem um porquê daquilo, né? E hoje as faixas mais seguras hoje de se trabalhar entre 8 e 12. Então muitas academias já têm uma linha de trabalho por causa da segurança. Então a gente tem controle de todas as aptidões, de força, da carga, né, das amplitudes que você treina, do número de repetição, número de série, o intervalo que você dá naquele treinamento, né? É tudo fundamentado hoje. Então, por isso que a gente tem uma linha de trabalho que o treino com peso ele é importante, tanto para reabilitar, quanto para a gente, né, trabalhar a reabilitação de uma forma terapêutica, né? Certo. Que a reabilitação está mais na área da fisioterapia, a gente trabalha com exercício terapêutico, né? E para saúde, pessoas que não têm nenhuma patologia, mas a gente também com a performance para alguns atletas, né? Também que é indicado. Então nenhum atleta hoje
deixa deixa de praticar a musculação. Então qualquer atividade, desde que seja tenha competição, tem que fazer atividade de força. E a perda de peso? Na verdade, é aconselhado assim a musculação também? Talvez os últimos estudos estão provando que emagrece mais a musculação do que a atividade aeróbica. Olha só. Por causa do metabolismo que a gente fala, né? O metabolismo basal, o metabolismo que a gente está em repouso. Então, enquanto nós dois estamos gastando calorias sentado, uma pessoa com mais músculo emagrece mais do que uma pessoa que tem menos músculo. Então, a musculação ela não emagrece na hora do exercício. Ela emagrece após o exercício. Você estimula um gasto calórico para você refazer as fibras que você machucou durante o treinamento. Então é super indicado. Nossa, Bruna, é muito importante essas orientações que você acabou mencionando. E eu quero ressaltar agora aqui com vocês aí de casa. Na verdade, quando vocês procurarem uma academia, é muito importante vocês perguntarem se tem realmente lá no lugar que você vai fazer o exercício uma pessoa especializada, é uma pessoa que realmente tem uma formação para orientar a realização dos exercícios físicos. Eu já encontrei muitas pessoas, Bruno, com problemas físicos, muitas vezes com algumas lesões, e foram em alguns lugares, ou muitas vezes praticaram exercício sozinhos e acabaram tendo problemas físicos no joelho, tendo algumas fraturas por conta disso. Então, fica a dica aqui para vocês aí de casa, quando vocês procurarem alguma academia, vejam realmente se as pessoas estão preparadas para dar as orientações que elas estão fazendo, para que você também não venha ter alguns riscos para a sua saúde, Hoje, como a profissão nós temos o conselho, como qualquer outra área, como o CRM tem na medicina, O CRP na psicologia. Exatamente. Então, nós temos também. Então, hoje pode ser denunciada a academia, o estabelecimento que tem está sem a credencial, está sem o profissional habilitado. Então, hoje a gente fica nas mãos do profissional se ele entende ou se ele não sabe. É diferente de antigamente, que não tinha muita responsabilidade sobre isso, porque também não tinha muitas pessoas com alguns problemas para procurar a academia, e ao mesmo tempo aparecem alguns problemas porque muita gente começa a procurar atividade tarde. Sim. Então tem que tomar um cuidado ainda maior, porque fazer exercício com quem já fez é uma coisa. Promover atividade física com quem nunca fez é muito complicado. Então a gente tem que ir com calma, com dose homeopática ali, para ir com calma, para ir preparando para a pessoa não ter nenhuma lesão. Nós estamos encerrando agora o nosso programa, Bruno. Infelizmente o tempo está encerrando, mas eu não posso deixar hoje de fazer um elogio publicamente neste momento. Eu conheço o seu trabalho, e eu sei o quanto você preza pelo atendimento ao público em geral. E é muito lindo o trabalho que você realiza dentro da sua academia com as pessoas com necessidades especiais. Inclusive, vocês atendem pessoas cadeirantes, pessoas que têm algumas deficiências físicas, auditiva. E nesse momento eu quero em público parabenizar esse trabalho lindo que você acaba realizando junto com a sua equipe de trabalho. Eu que agradeço. Eu acho que não é nada demais, E a gente, quando nós fizemos o projeto da empresa, que eu construí a sede nova agora, antes era tudo adaptado, não tinha condições nenhumas de, às vezes, a gente atender esse público. E hoje a gente pesquisou quando foi construir, quando foi montar. Como eu já tinha clientes que tinha alguma patologia, esse tipo de patologia, tinha essa limitação, Então a gente pensou em fazer a empresa pensando nesse público, porque eu não sei se amanhã eu também vou estar desse jeito.
né? O jeito que está a correria do dia a dia, a gente sofre um acidente, tem muitos casos hoje de até, não é o caso da nossa região, mas bala perdida. Antes o maior índice era em mar, né? A pessoa tinha acidente, pulava. Sim. Então hoje, moto, né? Então esse público, ele tem que treinar também. Sim. E não tem nenhuma restrição a isso, né? Às vezes a gente tem que ter um cuidado a mais em relação a transporte. Então nós produzimos a academia, nós fizemos com toda a área adaptada, né? Com elevador, né? Com rampas, né? Então, pensando não só nesse público, mas pensando que a gente também, nós vamos envelhecer. Sim. Né? Então, escada, acho que essas coisas já estão tá ficando meio defasada. Acho que toda empresa tem que pensar na adaptação, na acessibilidade, né? E que é muito importante hoje em exatamente. dia, né? É o que você falou, nós não sabemos o nosso futuro. Exatamente. Né? E nós temos assim que possibilitar que as pessoas que tenham necessidades especiais também tenham uma vida normal, né? Que possam também praticar exercícios, possam ter, né, uma saúde física também saudável. Exatamente, né? Exatamente. E até a relação de banheiros, né? Do acesso ao banheiro. Então a gente às vezes, quando foi fazer, procuramos, né, perguntar o que você sente melhor. Que legal. Né? Eu acho que isso a gente tem que procurar ver o que a gente pode evoluir, porque é uma evolução. Nós vamos cada vez, como está o aumento do envelhecimento, né, da população está envelhecendo, nós temos que ter essa preocupação em relação à acessibilidade. Não, isso é muito legal, porque vocês não estão preocupados apenas em formar atletas, mas preparar a população até para a velhice, né? Exatamente. Bruno, muito obrigada, tá? Pela sua presença no nosso programa de hoje. Obrigado vocês, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa programação. Muito obrigada pela sua presença. E eu espero você na semana que vem com o nosso programa Saúde Integral. Fique com Deus e um beijo no seu coração.